gente observa as questões da nossa vida, num ponto, nos dá assim, uma percepção que tudo flui da maneira que tem que ser, né? Então, realmente a gente vê, muitas vezes a gente consegue fazer essa leitura quando a gente está até num estado ampliado de consciência. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas pessoas, assim, até quem às vezes trabalha dentro desse campo que a gente chama de sincronicidade, da questão de que tudo flui da maneira que é, e às vezes a gente faz uma entrega exagerada nesse sentido, porque muitas vezes não se trata de que está maior, porque flui. Por que é importante a gente falar dessa maneira? Porque tudo é bom o caminho do meio, né? Vocês querem ver uma situação que às vezes a gente faz leituras assim, quando acontece uma fatalidade, aí a gente fala assim, é porque era para ser. Às vezes, quando eu estou com um estado mais alterado, eu até vejo assim, olha, eu tive aquele sonho premonitório, essa pessoa estava diferente. Então, às vezes, é sim porque eu consigo fazer essa percepção nesse nível, né? Mas, às vezes, são coisas assim que não tem um porquê fazer uma leitura e, às vezes, eu faço. Por exemplo, numa situação dessa que você está dizendo, olha só, quando a gente, olhando pelo lado positivo, aconteceu da maneira que você queria, você pensou assim, olha, eu pensei que não ia dar conta, eu entreguei e tudo aconteceu. Se não tivesse dado certo para você chegar, a gente podia também, dentro desse mesmo, olha, eu fiz de tudo, não deu, é porque não era para ser. Entendeu? Então, assim, tem os dois lados. Eu comecei a dar o exemplo da questão de acidente aéreo. Todas as vezes que tem um acidente aéreo, né, a gente vê na televisão notícias de alguém que não ia viajar e na última hora foi, e de alguém que ia e na última hora não foi. Então as televisões vão na casa da pessoa para fazer uma entrevista e aí dá essa sensação para a gente assim, que sempre quando vai acontecer algo nesse sentido, tudo é cuidado para acontecer dessa forma. Mas se a gente ficar no caminho do meio, se você pegar qualquer voo, você vai ver que todos os voos tinham pessoas que iam viajar e não foram, e tinham pessoas que não iam viajar naquele voo e foram, né? Então, por que é importante a gente ter esse cuidado? Porque vai bater na nossa grande angústia existencial, da gente não ter um controle da vida. Por mais que eu consiga fazer uma leitura, fazer uma previsão, mas eu não tenho controle da vida. E o nosso ego fica o tempo todo querendo ter esse controle. Então, se eu não me cuidar, o meu ego assenta nesse lugar e começa a usar essa minha entrega para poder me dar a sensação que está tudo no controle do poder que rege, entendeu? Eu não estou falando o que é o seu caso, eu só peguei o exemplo para a gente poder observar isso, porque principalmente quando a gente entra num caminho desse, que a gente vê assim, coisas acontecerem aqui que foge ao nosso controle, que cai na ordem do mistério, né? Situações assim, eu mesma muitas vezes vejo assim, coisas que acontecem comigo antes de vir, que depois eu vejo o sentido aqui. Falas, nesse momento que a gente fica aqui falando, quantas vezes eu falo algo assim, sem preparar, sem pensar no que falar, aí quando vão começar as constelações, eu vejo que uma daquelas falas tem a ver com um processo ali, né? Mas eu tenho que tomar cuidado para eu não fazer disso o tempo todo assim, né? Olha o sinal, olha isso, olha aquilo, entendeu? Né? Então é muito importante, porque o nosso ego, ele tem esse desejo, vamos dizer assim, é humano, porque viver, como diz o Chico Buarque, né, eu custei entender essa música, viver não é preciso,
navegar é mais preciso do que viver, porque não tem precisão nenhuma na nossa vida. E eu tenho que ir, apesar de não ter a precisão do que vai acontecer, apesar de não saber se eu vou chegar aqui, o que vai acontecer, eu não tenho escolha, eu tenho que fazer um movimento e não tenho controle, né? Então é muito importante a gente, ao mesmo tempo, prestar atenção nos sinais e às vezes nos dá até uma alegria de ver assim que tem hora que eu sinto que tem um cuidado, mas eu não posso deixar de fazer a minha parte. Porque tem horas que não sei se é porque não tenho um cuidado ou eu não estou fazendo a leitura dentro daquilo que eu quero, mas tem horas que a gente sente que não tem o cuidado, né? Então, vamos ficar no caminho do meio.